E agora chegou a hora do nosso bate-papo diário. A gente vai ter o prazer de receber aqui no Conecta o jornalista Boris Casoy, que já está com a gente na linha. Boris, é um grande prazer conversar com você. Bem-vindo ao Conecta. Muito obrigado, Pedro. O prazer é meu de estar com você, com todo o seu pessoal e com os, como diria o Lula, os aeronautas que nos acompanham. Eu sempre repito como o Lula anuncia os espectadores, os aeronautas ou astronautas que nos acompanham. Boa tarde para todo mundo. Prazer enorme, alegria estar com vocês. Gostei dessa, os aeronautas, porque realmente tem gente acompanhando aqui de tudo que é lado, tem gente acompanhando a gente no YouTube, no Facebook, pelo Twitter e também, claro, pelo bom e velho rádio. Boris, você que passou por tantos anos aí na televisão, no rádio também, hoje está se aventurando na internet com o Jornal do Boris. Como está sendo para você essa nova fase? Quais diferenças você já percebeu? Está gostando também de se aventurar pela internet? Olha, a experiência está sendo muito boa. Primeiro, tem uma razão fundamental que o Marcelo me entrevistando me colocou essa questão. Como eu tenho autonomia total, eu sempre tive, na maioria das emissoras que eu trabalhei, eu sempre tive autonomia. Mas agora a autonomia é total. Eu mando em mim mesmo. Ele disse, então, você é o Roberto Marinho de si mesmo. Eu sou o Roberto Marinho de mim mesmo. Ninguém me diz, olha, está muito forte, vai devagar e tal, cuidado. Não tem mais esse tipo de restrição. Então, eu estou conseguindo prestar um serviço que obedece unicamente à técnica jornalística e, em primeiro lugar, à minha consciência. Então, eu procuro fazer um jornal independente. Claro que eu tenho lado, eu não sou socialista, eu sou a favor da empresa, eu sou a favor da iniciativa privada, mas eu não tenho lado político partidário. Eu não tenho relação com ninguém e não quero receber publicidade governamental. Eu quero levar algo que eu posso levar de melhor para o meu ouvinte, para o espectador. Eu fiquei curioso, Boris, porque você falou aí dessa liberdade que você tem para trabalhar na internet, mas a gente que acompanhou sua carreira tem a impressão de que você sempre teve muita liberdade, né? Você praticamente inaugurou no Brasil esse estilo de âncora americano, né? Que não só dá a notícia, mas também traz a análise, traz a opinião. Eu queria saber primeiro como começou essa história, né? Não foi desde o início da sua carreira, mas em determinado momento você ganhou essa liberdade e trouxe para o Brasil esse estilo um pouco mais americano de âncora. Como aconteceu isso? Olha, a liberdade total eu gozei no SBT e na Record, também na Band. E aí, em face dos acontecimentos políticos, não havia o que eu poderia chamar de censura, mas havia, olha, toma cuidado e tal. Você sabe que emissoras de rádio e televisão muitas vezes acabam dependendo, e até em face da situação econômica, da publicidade governamental. Então eu fui submetido a esse, olha, toma cuidado e tal. Eu posso dizer que na Record, na Band e no SBT tive liberdade absoluta, total e completa. Bom, eu estava na Folha, eu tinha sido editor do jornal, depois eu voltei a fazer o painel, o que eu gostava mesmo de fazer na Folha. Eu fui 8 anos editor-chefe da Folha de São Paulo. Quando o falecido Otávio Frias Filho assumiu, eu voltei para a minha posição de fazer o painel. E aí alguém lá que estava assumindo a direção de jornalismo do SBT me viu, o Marcos Wilson e o Imediato, e me convidaram, para minha surpresa, para apresentar
esse telejornal. Era o Telejornal Brasil, que era um jornal que acabou tendo, sem querer, comentários. Eu achei que devia comentar, para esclarecer um pouco o telespectador. Era uma espécie de explicação dos fatos, uma espécie de dizer, olha, a notícia não é isso que parece, tem um bastidor. Deixa eu arrumar esse fone aqui. E assim o jornal foi se formando, foi se amalgamando. Ele foi sendo moldado no ar. E os comentários foram aparecendo, comentários agudos, tudo isso. O sucesso do jornal, que eu não esperava, ficou demonstrado porque a Globo tinha uma audiência maciça no Jornal Nacional e o nosso jornal deu a Globo, mas foi o único que conseguiu morder os calcanhares do Jornal Nacional. E assim nós fomos fazendo entrevistas e ganhou esse caráter libertário, sem compromisso com ninguém, independente e apartidário. E assim por diante, eu fui tocando. Procuro não modificar esse posicionamento que é angular, que é importante, que é fundamental para mim. Aliás, eu queria fazer fazer um parênteses. Você falou do Boechat. Eu fui companheiro do Boechat na Band, que hoje é o dia do acidente que o matou, né? Você disse isso, Pedro. Não, hoje é o dia do aniversário. Hoje é o dia do aniversário dele. Dia do aniversário do Boechat. Olha, melhor ainda, eu queria deixar as minhas homenagens a esse querido companheiro. O Boechat era o que parecia ser. O Boechat era uma figura extraordinária, um amigo, um jornalista impecável. Ele faz falta como profissional e faz falta como ser humano extremamente correto, decente e que tinha um mundos público, uma dedicação pública de levar o bom jornalismo à população. Desculpe esse intervalo, mas eu não podia ficar sem homenagear o meu queridíssimo amigo Boechat. Tínhamos ideias muito diferentes, tínhamos posições ideológicas diferentes, muitas vezes, mas o companheirismo e, eu diria, um traço comum de caráter nos unia e muito. O Boechat merece todas as homenagens, né? Merece todas as homenagens. Eu diria que é um dos culpados por eu estar aqui hoje, foi uma das inspirações, sem dúvida nenhuma. É uma boa inspiração, Pedro. Uma figura fantástica, mereceu todos os prêmios que teve, encarava isso com muita simplicidade, até parecia um onze ele recebeu um prêmio. Uma figura rara. Existem figuras que aparecem de tempos em tempos, eu conheci algumas, e dentre elas eu incluo o Boechat. E, Boris, você estava falando aí sobre... Oi, perdão? Fala. Não, eu ia dizer o seguinte, você estava falando aí sobre o início do TJ Brasil, né? Sobre a criação do TJ Brasil, e eu ia te perguntar se foi nesse momento em que você começa a fazer os comentários e as análises que surge o bordão, isso é uma vergonha. É nessa época que surge esse bordão? Como é que surgiu essa frase? Foi naturalmente assim? Não, esse surgiu sem querer. É preciso passar o Brasil a limpo, foi dado. São os dois meus principais bordões. Foi assim, era abertura, a televisão tinha começado, e o SBT usava mais nisso, a mostrar matérias mais consoantes com os problemas nacionais, e nós estávamos mostrando uma reportagem que eu não tinha visto antes sobre um pronto-socorro no Recife. Um pronto-socorro, hoje, às vezes, não são muito diferentes, não. Pessoas jogadas pelo chão, médicos correndo para lá e para cá, falta de remédios, aquela
coisa infernal que muitas vezes ainda são os prontos-socorros por todo o país, especialmente no profundo interior, no interior do brasileiro. Mas lá era o Recife. Então eu fui olhando aquela reportagem que era longa e me veio à cabeça uma reportagem que eu tinha assistido em 1966. Eu sou mal de datas, mas essa eu me lembro. Quando o presidente Kennedy foi assassinado, uma emissora, uma pequena rede de emissoras do meio oeste americano parou de transmitir a sua programação normal e colocou: isso é uma vergonha, shame, colocou shame, vergonha, e parou de transmitir. E quando abriu para mim, eu, baseado no que eu tinha visto, tive o impulso de dizer, e disse 3 vezes: isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Não no sentido moral, era um sentido de reagir àquela situação, de não aguentar aquela situação. Não tinha um sentimento de ética ou falso moralismo, etc. Então, quando eu fiz essa ousadia na época, um diretor nosso me esperou na porta do estúdio e disse: olha, Boris, você não podia ter feito isso. Você estava em close é rosto inteiro, e você invadiu a casa do telespectador com essa agressão. Isso é uma vergonha, soou como uma agressão ao telespectador. Puxa, eu falei, estrepei o Silvio Santos. Cometi uma heresia jornalístico-televisiva. Aí nós fomos caminhando até a redação, chegamos na redação. Naquela época não tinha internet, nada disso. Os telefones estavam explodindo e as pessoas basicamente dizendo: Boris Casoy interpretou o grito que estava preso na minha garganta. Você sabe que quando eu uso, por qualquer razão, o enunciado do isso é uma vergonha, as pessoas pedem. E, na verdade, acaba sendo o grito que as pessoas têm trado na garganta, que acaba sendo pela voz do jornalista. Essa é a história do isso é uma vergonha. E essa é uma frase que tinha tudo mesmo para virar um bordão, porque o que não falta no Brasil é notícia vergonhosa, né? A gente vê tudo isso aqui, então essa frase tinha tudo para virar um bordão mesmo. Boris, mas no início eu sou aqui... muito econômico com ele, viu? Tem que ser. Eu não devo desperdiçar. É claro, eu não uso em questões morais. Eu só uso na indignação. A palavra essa é indignação. Exatamente. É assim que eu utilizo, né? Boris, no início aqui do programa eu disse que eu queria muito conversar com você sobre jornalismo, mas também sobre política, né? Porque eu queria muito saber o que você está pensando do momento do Brasil. E essa pergunta que eu vou fazer agora, na verdade, é uma transição entre os dois assuntos, é onde os dois assuntos se tocam. Eu queria saber um pouco sua opinião sobre esse embate que a gente vê desde o início do governo Bolsonaro entre o presidente da República e os jornalistas. A forma como o presidente se dirige, trata os jornalistas. Você vê isso como uma forma, talvez, de enfraquecimento da democracia, ou é um embate natural na sua visão? Embate natural não é, e não chega a ser um enfraquecimento da democracia. Eu acho que atribui-se muitas intenções ao presidente. Eu acho que ele tem uma característica explosiva, uma impulsividade que um presidente da República deve conter e ele não consegue conter. E, de vez em quando, ele perde a noção de que existe uma certa conduta, né, traçada há muito tempo,
que deve presidir os atos e palavras do presidente da República. Eu acho que o presidente se irrita por nada, ele tem pouca experiência de ser contestado, ele não tinha essa experiência com jornalistas na Câmara dos Deputados, da onde ele vem ponente, e acho que é difícil. Hoje ele andou, eu andei lendo qualquer coisa que ele andou se desculpando, dizendo que tinha errado com os jornalistas, tudo isso. Mas eu acho difícil um homem de 66 anos mudar de costumes, de hábitos e de impulsos da cidade. Eu acho um erro do presidente que acaba não arranhando a democracia. A democracia é muito maior que todos nós, inclusive que o presidente da República. É uma instituição que tem que ser preservada, mas ele machuca a democracia. Mas o mais grave é que ele machuca a si mesmo. Ele tem uma queda enorme de popularidade em face de atitudes desse tipo, de atitudes onde a impressão que sobra é desaforo para si mesmo. Quer ver um outro exemplo, Pedro? Quando ele disse que não ia comprar a vacina chinesa. Mas por quê? Porque é uma ditadura, porque a China é um país comunista. No momento em que a gente tem que a China é um dos maiores, se não o maior parceiro comercial brasileiro, mesmo sendo comunista, mesmo sendo uma ditadura, e tem nas mãos a vacina que podia ter sido aplicada há mais tempo, com urgência, e permitido que se avançasse muito no combate à Covid, vem ele e tem um impulso e diz que não. Então, eu acho que o presidente carrega em si uma mente explosiva que nos prejudica a todos, prejudica a governabilidade dele, o governo dele, e especialmente a imagem dele. Especialmente a imagem dele. Você vê que o Lula está quietinho, que pretende ser o adversário dele. Até bom que você puxou esse assunto, porque minha próxima pergunta ia nessa direção. Você que já acompanhou tantas e tantas eleições, eu queria saber o que você está esperando desse embate para o ano que vem, um embate que está se desenhando nesse momento, pelo menos, entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Tem tudo para ser eleições quentes, uma campanha complicada. Eu não vou pedir de forma nenhuma aqui para que você tente prever um resultado, seria um absurdo, mas eu queria saber o que você está esperando da campanha, com tanta polarização, com dois candidatos com as características que tem. O que dá para esperar dessa eleição? Porque eu digo para você que tenho certos temores do que está por vir. Eu acho que, apesar de a campanha já estar desencadeada, o quadro eleitoral ainda não está formado. Eu acho que pode acontecer muitos ainda, inclusive nada. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas temos uma demora, temos um tempo muito grande pela frente. Eu não sei nem se ambos serão candidatos. As pesquisas agora, que são uma fotografia do momento, na minha opinião, muito condescendentes com o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula é apenas um nome, ele não apresentou nenhuma ideia, nenhum programa, e vai ter dificuldades enormes na campanha, porque o PT, nas suas duas gestões, a dele e a da presidente Dilma, ficaram a dever muito à população brasileira por causa de uma intensa corrupção, uma corrupção que é a maior corrupção da história brasileira que o país já enfrentou. Então, isso quer dizer, além de
prejudiciar o presidente, o ex-presidente, no sentido de ele colocar as posições dele no combate à corrupção, que no Brasil é endêmica, ele vai ser chamado a explicar o que aconteceu. Então, eu estou achando muito distante. Agora, eu acho que se os dois candidatos, apenas os dois, e se os dois chegarem ao segundo turno, eu te acompanho, Pedro. Eu acho que a situação vai ser grave. Poderia não ser. Por exemplo, se algum deles dissesse, olha, alguém sugeriu outro dia, eu não me lembro que jornalista, foi uma moça jornalista, sugeriu o seguinte, olha, o Lula podia abrir mão de ser candidato e ser vice de alguém, o PT não tem esse costume de ser vice. Foi a Eliane Cantanhede. A Eliane Cantanhede, foi a Eliane, isso mesmo. Ter a grandiosidade de procurar, com isso, uma pacificação nacional. Mas aí a própria Eliane mostra, não interessa ao PT essa tal pacificação nacional. Neste momento, indica a campanha, as necessidades, o roteiro da campanha indica o confronto. Agora, eu imagino que possa aparecer um outro candidato. Eu não sei o que vai acontecer mais adiante com o governo Bolsonaro. Será que... Eu acho que a política também é cheia de surpresas e acontecimentos. Fala-se em impeachment, não sei se acontece ou não. Nesse momento, não. Nesse momento, existem barreiras enormes a impeachment, mas a gente não sabe o que pode aparecer. Em uma semana, em 15 dias, as perspectivas brasileiras mudaram. Caiu vertiginosamente a popularidade do presidente Bolsonaro. Ele passou a sofrer acusações e graves, algumas até injustas, mas graves. A imagem dele está sendo corroída. Então, será que não vai aparecer uma tal terceira força? Pode ser essa terceira força, mas será que não vai aparecer? Nós estamos muito distantes da eleição em termos de Brasil, embora, surpreendentemente, a campanha tenha sido desencadeada antes. Eu, então, não consigo prever. Repito, Pedro, porque o quadro não está definido, a equação não está formada. Acontecer muita coisa, inclusive nada. E eu falo isso porque eu quero parafrasear um velho amigo que já se foi, Otávio Frias de Oliveira. Eu trabalhei muito tempo com ele, fui editor-chefe da Folha, e ele tinha a seguinte frase, e eu posso dizer já do alto dos meus 80 anos, eu já vi tudo, inclusive o contrário. Por isso, eu não aposto em nenhuma linha reta em direção às eleições. Há sinuosidades e a política, como dizia o Tancredo, é uma nuvem. Ela adquire diversas e pode mudar em segundos. Tentar prever o que acontece na política, ainda mais na política brasileira, é um jogo muito arriscado. É melhor a gente analisar depois que acontecer. Afinal de contas, a eleição é só daqui a 1 ano e 3 meses, está tudo tão acelerado, não dá para saber realmente. Boris, quem quiser acompanhar o Jornal do Boris, segunda a sexta, às 8 horas da manhã, como é que faz? Procure o Jornal do Boris, deixa eu dizer, nós somos retransmitidos às 5 para as 9, às 15 para as 9 pela TV Gazeta. O pessoal pode ver na TV Alphaville. Tem uma série de emissoras, o Cássio vai me ajudar no endereço. YouTube, qual é o endereço do YouTube? Boris Casoy Oficial, tudo junto.
e no Facebook, como é o endereço? No YouTube, Jornal do Boris. Jornal no YouTube, eu vou repetir, Jornal do Boris Oficial.com.br. Esse é no YouTube. É um jornal de 30 minutos, basicamente de comentários. Eu me baseei num programa antigo de rádio do Vicente Leporassi, chamava o Trabuco. É do teu tempo, Pedro? Você é menino ainda, você nem lembra do Trabuco. Não lembro. Então, o Trabuco era um jornal transmitido pela Rádio Bandeirantes a todas as manhãs. O Vicente Leporassi, que era um excelente radialista, ele lia os principais jornais. Ele gostava do Diário Popular, que é um jornal que não existe mais. Ele lia e comentava. Então, eu me baseei. Eu não posso fazer uma estação de televisão, nem uma estaçãozinha. Esse é o meu cenário. Não tem reportagem, não tem nada. Eu mostro as manchetes dos jornais, pego as principais notícias, sites e comento. Olha, o Cássio me tirou aqui os endereços. Você vê que eu nem gravo os endereços. Quem quiser ver nos Estados Unidos pode ver na TV Flórida, que os brasileiros e portugueses é TV Flórida USA, tudo junto, floridausa.com. O Facebook é facebook.com/Casoy-oficial. O YouTube é youtube.com/Boris Casoy-oficial. Tem outras, eu não vou todas aqui, nós vamos gastar todo o nosso tempo. Não é mentira, não. Tem muita gente aderindo, o que eu acho ótimo. Muita gente, o jornal está em crescimento, é um jornal diferente. Tem um lugarzinho que me dá muito prazer na internet. Estou vivendo esse mundo da internet, que é um mundo muito interessante. A televisão se aproxima cada vez mais da internet. Está havendo, né, uma aproximação cada vez maior. E a internet tem uma resposta imediata, às vezes até desagradável, mas tem. Aliás, precisa resolver essa questão de uma regulamentação de news e das agressões que muita gente, inclusive eu, sofrem na internet, com a identificação e a punição dessas pessoas. Isso vai acabar acontecendo. A internet é um veículo novo ainda. E vamos tocando. Eu posso te dizer uma coisa, viu, Pedro? Eu acordo às 6 horas para fazer esse jornal. Ele entra no ar às 8, ao vivo, depois fica repetindo o dia todo, e eu faço com imenso prazer. Com imenso prazer. É uma coisa, e nada mais agradável do que trabalhar com o que a gente gosta. Eu não excluo poder voltar à TV, não excluo, mas a minha atividade principal hoje é essa atividade. A TV, se vier, será subsidiária. Eu já estou velhinho para televisão, 80 anos. Não sei se a televisão ainda imagina ter uma figura de 80 anos frente a um principal jornal. Sei lá, talvez fazer um programa da terceira idade, pode ser que alguém se interesse. Tenho certeza. Boris Casoy, foi um grande prazer conversar com você por aqui. Espero que tenha uma próxima, que a gente possa conversar em breve um pouco mais sobre jornalismo, televisão, sobre política. Foi um bate-papo muito legal, realmente. Um grande abraço. Pedro, é sempre um prazer trabalhar com quem é inteligente e, portanto, faz perguntas inteligentes. Um interlocutor como você. Foi com você. Espero estar em outras oportunidades. Tive um prazer imenso e agradeço muito essa oportunidade. Também o meu muito obrigado. A Juliana Moura, nossa operadora de áudio aqui, pediu para que eu te mandasse um abraço, que ela é uma grande fã sua. Muito obrigado então, Boris. Grande abraço. Um abraço para a Juliana também. Bye, bye. Valeu.